Olá! Antes da gente começar, já sabe, né? Deixa aquela curtida, se inscreve aqui no canal e compartilha, que ajuda demais. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai montar um quebra-cabeça jurídico. E um dos bons. Estamos falando da Emenda Constitucional 125. Imagina só a cena. Criaram uma regra nova e super importante para o jogo, mas esqueceram de entregar o manual de instruções. Foi exatamente esse o problemão que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve que resolver. E olha, é importante dizer que toda essa nossa análise aqui é baseada no material do professor Marcos Freitas, ou seja, a gente está partindo de um conteúdo bem sólido para entender cada detalhe dessa história. Então, vamos direto ao ponto. Pensa comigo. O que acontece quando surge uma lei nova, uma daquelas que muda tudo, mas ninguém sabe como aplicar? Porque, simplesmente, não existem regras claras para isso. É exatamente esse cenário, esse vácuo, que a gente vai investigar agora. E a peça que dá início a todo esse quebra-cabeça é justamente ela, a Emenda Constitucional número 125, que surgiu lá em 2022. O que essa emenda fez? Na prática, basicamente ela criou um novo obstáculo, um filtro, para os recursos que tentam chegar ao Superior Tribunal de Justiça. A ideia por trás era boa, sabe? Tentar focar o trabalho do tribunal só naqueles casos que são realmente importantes, que têm um impacto maior. E esse filtro ganhou um nome: requisito de relevância. A partir dali, para um recurso seguir em frente, não bastava mais estar tecnicamente correto. Era preciso provar que a questão de direito federal ali no meio era relevante. É bom guardar esse nome, requisito de relevância, porque ele é a chave de tudo. Só que aqui que a história começa a ficar complicada de verdade. A regra nova existia, o nome do filtro existia, mas tinha um problema gigantesco, um vazio. Faltava a lei que explicasse como essa regra ia funcionar na prática. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um advogado vai provar a tal relevância do seu caso se não existe nenhuma lei dizendo o que, afinal de contas, é considerado relevante? Isso gerou uma confusão geral, um verdadeiro limbo jurídico que deixou todo mundo sem saber o que fazer. E olha só que irônico o contraste que se formou. De um lado, a gente tinha o objetivo da lei, que era organizar, filtrar os processos, focar o trabalho do tribunal. E do outro lado, o que aconteceu na realidade, o exato oposto. Uma instabilidade jurídica enorme, uma incerteza que paralisou os novos recursos. A intenção era uma, mas o resultado foi o caos. Bom, com esse impasse criado, alguém tinha que fazer alguma coisa. E foi o próprio STJ que tomou a frente. A solução que eles encontraram foi um ato interno, uma medida deles mesmos, o enunciado administrativo número 8. E a solução foi de uma clareza impressionante. Basicamente, o SJ disse o seguinte, e eu cito: a indicação dos fundamentos de relevância só será exigida após a entrada em vigor da lei regulamentadora. Em bom português, eles apertaram o botão de pausa. Suspenderam a regra até o manual de instruções ser escrito. Então, o que esse enunciado fez pode ser resumido em 3 passos bem lógicos. Primeiro, o STJ disse: ok, a gente sabe que essa regra nova de relevância existe. Segundo, mas a gente também sabe que não tem lei explicando como usar. E terceiro, o passo mais importante: então, essa regra está suspensa por enquanto até essa lei aparecer. Simples, direto e muito eficaz. E só para a gente entender o que é esse tal de enunciado. O nome técnico é ato administrativo normativo, mas dá para pensar nele como uma regra da casa. É uma ferramenta que o próprio tribunal tem para organizar seus procedimentos internos, para colocar a casa em ordem quando surge um problema como esse. Mas essa jogada do STJ não foi só para resolver um problema prático do dia a dia. Foi muito mais fundo. Ela tocou num dos pilares mais importantes do direito, a segurança jurídica. E por que essa solução temporária foi tão, mas tão importante para todo o sistema? O impacto foi imediato e super positivo. Pensa assim, antes do enunciado, o risco de acontecer alguma injustiça era altíssimo e a estabilidade do sistema estava lá embaixo. Depois do enunciado, essa balança se inverteu completamente. A estabilidade jurídica subiu e o risco de injustiça despencou. Foi uma atitude que trouxe equilíbrio de volta para o jogo. Então, a gente vê que a atitude do STJ não foi só um jeitinho, foi uma defesa de princípios muito sérios. Eles garantiram a segurança jurídica, impediram que recursos fossem simplesmente jogados fora por causa de uma regra confusa, ajudaram a manter um tempo razoável para os processos e, o mais importante, deram uma direção clara para todo mundo seguir nesse período de incerteza. Ok, o incêndio foi apagado, o problema imediato foi resolvido. Mas a história não termina aí, porque essa é uma solução temporária, certo? Então, o que vem agora?
qual é o caminho para uma solução definitiva? A gente pode resumir toda essa jornada assim. Lá em 2022, a emenda constitucional nasceu. Pouco tempo depois, em outubro, o STJ agiu rápido e publicou o enunciado número 8. E hoje? Bom, hoje a bola está com o Congresso Nacional. O STJ e todo o sistema jurídico aguardam o passo final, a aprovação da tal lei que vai regulamentar tudo isso de vez. E o mais legal é que o STJ não está só sentado esperando, não. O tribunal foi proativo. Eles já prepararam e enviaram um monte de sugestões lá para o Senado Federal para ajudar a escrever essa lei. Ou seja, eles estão participando ativamente da construção da solução permanente. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. Não há dúvida de que a atitude do STJ foi inteligente e absolutamente necessária. Foi um remendo essencial que impediu que o sistema entrasse em colapso. Mas a grande questão que fica no ar é: por quanto tempo uma solução temporária, por melhor que seja, consegue segurar as pontas? É uma pergunta que ainda não tem resposta e que, com certeza, vai definir muito do futuro da justiça por aqui.